Há um momento estranho, quase físico, em que o ambiente muda sem aviso. O ar pesa. O olhar da outra pessoa endurece. Você não disse nada errado, não fez nada fora do lugar, mas algo em você é colocado no banco dos réus. É como se, de repente, você tivesse se tornado culpado de um crime invisível. O mais perturbador é isso acontecer no meio de uma conversa comum, até cordial. Um segundo antes, tudo fluía. No seguinte, você sente um frio discreto subindo pela nuca. E então vem a sensação mais difícil de explicar. Você não está sendo visto. Está sendo atravessado por um julgamento que não nasceu ali. Essa é a inversão mais perigosa. Quando alguém não reage a quem você é, mas ao que não consegue suportar dentro de si. E esse é o sinal. Curto, silencioso e devastador. Carl Jung passou a vida observando esse fenômeno se repetir em consultórios, relações, grupos espirituais, famílias inteiras. Ele percebeu que aquilo que uma pessoa se recusa a reconhecer em si não desaparece. Apenas muda de endereço. O que é empurrado para o porão da psique retorna pela porta dos fundos, projetado nos outros. Medos, raivas, impulsos, desejos negados. Tudo isso ganha rosto, e muitas vezes o rosto escolhido é o seu. Imagine uma situação simples, uma conversa casual, talvez até um momento de abertura. De repente, a pessoa começa a interpretar suas palavras de forma distorcida. Atribui intenções que você não teve. Lê ameaça onde não houve ataque. Lê arrogância onde havia apenas firmeza. Você tenta ajustar o tom, explicar melhor, mas cada tentativa só piora. Quanto mais você fala, mais culpado parece. Esse é o teatro psíquico da projeção da sombra, e você foi escalado sem consentimento. Para Jung, a sombra não é algo maligno por natureza, ela é tudo aquilo que o ego não conseguiu integrar. Aspectos humanos básicos que foram rejeitados por medo, culpa ou necessidade de aceitação. A psique não tolera amputações. O que é negado não morre, acumula energia. E quando essa energia transborda, ela não aparece como reflexão interna, aparece como acusação externa. O outro vira o espelho forçado. O ponto mais perigoso não é a projeção em si. Todos projetamos. O perigo real surge quando a pessoa acredita completamente naquilo que projeta. Ela não está fingindo, ela está convencida. E essa convicção transforma o diálogo em algo impossível. Não há espaço para nuance, dúvida ou escuta. A narrativa já está pronta. Você é o problema. E aqui acontece algo cruel. Você começa a duvidar de si. Sai da conversa confuso, pesado, como se tivesse sido contaminado. A sombra do outro infiltra, não como um ataque direto, mas como um veneno lento. Jung alertava que quanto mais alguém se identifica com uma imagem de bondade absoluta, mais violenta tende a ser sua sombra. Pessoas que juram não ter falhas, que se veem como moralmente puras, espiritualmente evoluídas ou emocionalmente superiores, costumam projetar com intensidade, porque admitir a própria escuridão destruiria a identidade que construíram. E então, a escuridão precisa morar fora, em você. Existe uma diferença sutil entre quem tem luz e quem usa a luz como disfarce. O primeiro reconhece seus limites. O segundo queima tudo ao redor para manter a própria imagem intacta. Essas pessoas costumam ser carismáticas, articuladas, inspiradoras. Falam de empatia, consciência, cura. Mas algo nelas não relaxa. O olhar não hesita. Não há dúvida. Não há humor consigo mesmas. Falta humanidade. Jung chamou esse fenômeno de inflação psíquica. Quando o ego frágil se identifica com ideias grandiosas e passa a falar não mais como alguém que busca, mas como alguém que decreta. Não é mais uma opinião, é a verdade. E quem discorda não está apenas errado, está ameaçando a ordem interna dessa pessoa. Por isso a reação é desproporcional. Discordância vira ataque. Questionamento vira ofensa. Observe com atenção. Pessoas infladas não toleram silêncio. Precisam preencher qualquer vazio com certezas. Precisam vencer discussões. Precisam ser reconhecidas como corretas.
porque por baixo dessa rigidez há medo de olhar para dentro e encontrar não um mestre, mas uma criança ferida tentando se proteger. Há um teste simples, embora desconfortável. Veja como alguém reage quando é contrariado. Se a resposta vem carregada de superioridade moral, ironia ou desprezo, não é força, é fragilidade disfarçada. A sombra está no comando, mesmo que a linguagem seja doce. Outro sinal aparece nas pessoas impecáveis demais. Sempre corretas, sempre adequadas, sempre no tom certo. Elas sabem exatamente como se portar. Nunca erram em público, nunca se contradizem. E ainda assim, algo em você se fecha quando está perto delas. Uma intuição silenciosa diz cuidado. Jung chamou essa máscara de persona. Necessária para viver em sociedade, mas fatal quando se torna identidade. Quando a pessoa se confunde com a máscara, o eu real desaparece. O resultado é uma presença vazia, tecnicamente perfeita, mas sem vida. O corpo percebe antes da mente. Pequenas incongruências entre palavras, gestos e olhar são captadas de forma inconsciente. Você sente o desalinhamento sem saber explicar. É por isso que certas presenças cansam. Não porque fazem algo errado, mas porque não estão ali de verdade. Estão representando. E quanto mais rígida a máscara, mais densa é a sombra por trás. Tudo o que foi reprimido está acumulando pressão. Quando a máscara falha, o colapso vem. Explosões de raiva, sabotagens, atitudes que parecem surgir do nada, mas não surgem. São o retorno do eu esquecido. O verdadeiro perigo não está em errar, sentir raiva ou ter impulsos sombrios. O perigo está em negar tudo isso e exigir que o mundo confirme a imagem idealizada que você tem de si. Pessoas assim não suportam a autenticidade nos outros, porque a sua presença real ameaça o castelo que elas construíram. Mas há um ponto que precisa ser dito com honestidade. Você também projeta. Eu também. A diferença entre alguém perigoso e alguém em processo de amadurecimento não é a ausência de sombra, é a disposição de reconhecê-la. Jung não defendia a pureza, ele defendia a inteireza. Ser inteiro é carregar luz e escuridão sem precisar jogá-las nos outros. A integração da sombra é um caminho silencioso. Não rende aplausos. Não cria uma imagem vendável. Exige coragem para sentar com partes de si que você preferiria não conhecer. Inveja, ressentimento, desejo de controle, medo de abandono. Quando esses aspectos são vistos, nomeados e aceitos, algo muda. Eles perdem o poder de governar suas ações às escondidas. Pessoas que fizeram esse trabalho têm uma presença diferente. Não impõem. Não seduzem com certezas. Não julgam rápido. Há nelas um peso tranquilo, uma densidade humana. Elas sabem do que são capazes e por isso não precisam provar nada. Quando erram, admitem. Quando acertam, não se inflacionam. Estar perto delas é seguro, porque elas não precisam que você carregue nada por elas. A psicologia moderna confirma o que Jung intuiu. Integrar aspectos reprimidos reorganiza a mente. Cria novas conexões internas. Reduz a necessidade de defesa. A sombra, quando reconhecida, deixa de ser inimiga e vira energia disponível, não para dominar, mas para sustentar a vida com mais verdade. Existe ainda um ciclo mais profundo, a repetição. Você muda de cenário, de pessoas, de histórias, mas o enredo insiste em voltar. Relações que começam promissoras e terminam do mesmo jeito. Sensações antigas reaparecendo com roupas novas. Jung chamou isso de compulsão à repetição. Não é azar, é um chamado não atendido. Enquanto algo permanece inconsciente, ele governa como destino. A repetição é a tentativa da psique de trazer à tona uma ferida antiga, esperando um desfecho diferente. Mas sem consciência, o final se repete. O padrão parece familiar, até confortável, mesmo sendo doloroso, porque é conhecido. Romper esse ciclo exige um movimento difícil, olhar para o próprio papel na história, não para se culpar, mas para retomar o poder. Quando você para de se ver apenas como vítima e começa a perceber como participa da dinâmica, algo se abre.
A repetição deixa de ser punição e vira convite. No fundo, tudo isso aponta para uma escolha silenciosa. Ou você integra sua sombra, ou será arrastado por ela. E no arrasto, machuca e é machucado. Julga e é julgado. Acusa e é acusado. Jung não queria tornar ninguém melhor. Queria tornar mais verdadeiro. Talvez ao ouvir isso você tenha lembrado de alguém, ou de si mesmo, de situações em que se sentiu acusado sem entender por quê, ou momentos em que reagiu de forma exagerada, como se algo antigo tivesse sido tocado. Se isso aconteceu, algo em você está despertando. O perigo real não é sentir raiva, medo ou inveja. O perigo é fingir que não sente. Empurrar tudo para debaixo do tapete da consciência até que essas forças assumam o controle. Mas existe outra possibilidade: parar, olhar, sustentar o desconforto, mesmo que doa, mesmo que assuste. Quando você encara a própria sombra, deixa de ser refém do inconsciente. Passa a caminhar com mais lucidez. E então, quando alguém tentar te transformar em vilão sem motivo, você reconhece. Não reage no teatro. Não negocia sua realidade. Sai de cena inteiro. Porque o sinal mais perigoso não é a sombra, é a negação dela.